Como calcular a corrente em resistores de um circuito em paralelo? Bom, pelo método tradicional, né, uma vez que se conhece o valor da fonte e da tensão de entrada, basta utilizarmos a lei de Ohm para calcularmos a corrente em cada ramo de forma direta, ou seja, a corrente I1 é dada por fonte dividida por R1, R2, fonte dividida por R2 e assim sucessivamente. Uma outra forma de se obter a corrente em circuitos em paralelo é conhecendo-se a corrente de entrada e utilizando-se o divisor de corrente. No divisor de corrente, nós não envolvemos a tensão de entrada, apenas a corrente de entrada. Podemos diretamente calcular a corrente em cada um dos ramos em paralelo, utilizando a fórmula genérica. No caso de dois resistores em paralelo, nós também podemos utilizar a fórmula simplificada. Então, I1 vai ser o resistor invertido, o resistor contrário, R2, vezes a corrente de entrada, dividido pela soma dos resistores. E 2 vai ser o resistor R1 vezes a corrente de entrada, dividido por R1 mais R2. Observe que o resistor é invertido e que nesse caso não foi envolvido o cálculo da resistência equivalente. Bom, utilizando a fórmula genérica, como um exemplo numérico aqui, temos um resistor de 10 ohms e um resistor de 20 ohms, com uma corrente de 10 amperes de entrada. Calculando aqui inicialmente a resistência equivalente, utilizando aqui, por exemplo, a regra do inverso da soma dos inversos, obtemos aqui um valor de 6,67 ohms. Aplicando esses valores nas fórmulas genéricas, nós obtemos aí, para a corrente I1, um valor de 6,67 amperes. Para a corrente I2, 3,33 amperes. Observe que na fórmula genérica o resistor envolvido está na parte do denominador e é o próprio resistor envolvido. Bom, e para dois resistores nós temos as fórmulas simplificadas, onde I1 é calculado como R2 vezes I1 dividido pela soma dos resistores. E I2 é o valor de R1 vezes a corrente de entrada dividido pela soma dos resistores. Bom, observem que obtivemos aí os mesmos resultados do cálculo com a fórmula genérica. Bom, é isso daí que eu tinha para falar sobre divisor de corrente. Um forte abraço a todos.